Muito boa noite, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para começar mais uma aula da Frente C. Hoje é quinta-feira, né? Então, é Frente C. Frente C é uma frente meio misturado, né, gente? Tá? Daqui a pouco, Frente C vai tomar um bloco um pouco maior, que é trigonometria. É isso aí. Enquanto Frente B continua com geometria, Frente C, né? A gente vai começar a trigonometria daqui a pouco, mas até lá a gente vai abordar também alguns assuntos pequenos, vamos dizer assim, né? Mais curtos, ilhados de geometria também. Oiê, Carol, muito bem-vinda. Bom, hoje o assunto é um assunto muito gostoso, eu gosto muito desse assunto, sabe? Condições de existência de triângulos. Condições de existência de triângulos. Então vamos começar. Muito bem. Olha só. Eu vou te dar 3 segmentos. Gai, quais são os tamanhos? Sei lá. Eu te dei 3 segmentos. O meu pedido, né? Ó, construa um triângulo com 3 segmentos que eu te dei. Isso é sempre possível ou nem sempre é possível? O que vocês acham? Nem sempre, né? Nem sempre, tá? Ó, pensa comigo, tá? Eu te dei um segmento de 1 centímetro. Eu te dei também um segmento de 2 centímetros. E aí eu te dei um segmento de 1 quilômetro. Você não vai conseguir formar triângulo nem hoje, nem amanhã, nem aqui, nem na Coreia. Não dá. Por quê? Por causa do segmento que é muito grande em relação aos outros dois, você pode tentar, mas não vai conseguir juntar suas pontas sem tirar eles do segmento maior, né? É isso aí. Então, Gai, nem sempre é possível formar, né, um triângulo, sim. Então, sob quais condições um triângulo pode ser formado? É sobre isso que nós vamos aprender. É muito legal. Esse assunto cai muito? Olha, não cai muito, mas tem aparecido, tá, ultimamente, tá? Olha lá. Tchananã. Ó, vamos lá. Montei uma animação, tá? Olha aqui. Imagina um triângulo. Imagina um triângulo. Imagina que esses dois lados têm tamanhos fixos, são feitos de material rígido, tá? Material sei lá, madeira, plástico, ferro, tá bom? Agora, esse lado aqui, pensa que é feito de um material que pode aumentar ou diminuir de tamanho, tá bom? Tá? Pensa que é feito de elástico, ok? Vamos lá, atenção. Gai, isso aqui não muda de tamanho? Não, isso aqui é fixo, tem tamanho fixo. Isso aqui agora vai aumentar, tá bom? Olha a animação. Tchanã! Aumenta mais, pouco mais. Aumenta mais, pouco. Tá aumentando este lado aqui, mantendo o tamanho desses dois. É como se fosse você abrindo o que com? Abrindo o que com? Com passo, né? É isso, né? Gai, tá dando espacate? Sim, tá dando espacate. Olha aqui. Nananana, abre um pouco mais. Gai, nossa, ele cresceu tanto que triângulo tá bem achatado. O vértice oposto está quase colando nele. Preste atenção. Quando isso aqui cresce, quanto mais cresce, mais achatado fica o triângulo, mais perto fica o teu vértice oposto, né? E aí, quando está bem próximo do vértice oposto, a gente pode falar o seguinte, né? Se esse lado tem tamanho A, se outro tamanho B, o tamanho desse lado que cresceu é quase quanto, gente? Quase. Quase quanto? Gai, acho que quase igual a A mais B. Sim, é quase A mais B. Quando isso aqui aumentar um pouquinho mais e quando ele tiver o tamanho exatamente igual a A mais B, ó, o que vai acontecer?
Tchananã. Triângulo é totalmente achatado, é atropelado mesmo, certo? O vértice oposto dele fica sobre ele mesmo. Tudo bem, gente? Quando que acontece isso? Quando esse lado assume o tamanho de isso mais isso, A mais B. Vocês estão percebendo isso, gente? Quando isso aqui aumenta de tal maneira que teu tamanho é igual a mais B, a soma dos outros dois, nesse momento vai acontecer isso aqui. Gai, cadê o triângulo? Não existe mais. Degenerou. Ah, Gai, entendi. Então, para formar um triângulo, um lado pode ser grande, sim, pode ser grande, mas mesmo grande, sozinho tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois. Se ele sozinho fosse igual à soma dos outros dois, já era. Triângulo não existe mais. E muito menos quando for maior do que a soma. Se isso aqui aumenta de tal maneira que supera a soma dos outros dois, o que vai acontecer? Ai! Na turma presencial, ninguém caiu também. Vai ter rompimento. Vai romper, gente. Cadê o triângulo? Não existe. Nem aqui, nem na Coreia. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O que vocês conseguem então entender com isso? Vamos lá. Na formação de um triângulo, um lado pode ser grande. Mas mesmo grande, tem limite, né? Vai. Sozinho tem que ser o quê, gente? Sozinho tem que ser, vai, gente, menor do que a soma dos outros dois. Tem que ser menor. Não pode nem superar, nem igualar. Tem que ser menor. Tudo bem? Tudo bem? De novo, olha lá. Ó, na formação de um triângulo, um lado pode ser grande. Não tem problema de ter lado grande. Mas mesmo grande, vai. Sozinho tem que ser o quê? Menor, tem que ser menor. Gai, não pode nem igualar, nem superar. Tem que ser menor. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então, perguntei pro C. Ô C, olha, você pode crescer na vida, mas para não causar problema, para não quebrar o que tá bom, para não deixar de existir o triângulo, tá? Você pode crescer, mas mesmo crescendo sozinho tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Só que isso não vale somente para o C, né? Vale para o A, vale para o B. Ana, você pode crescer, mas sozinha tem que ser menor do que a soma dos outros dois. O Bruno, você também, sozinho, você tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Tudo bem, beleza, beleza. Agora vamos olhar, tá? Condições equivalentes a essas, só que com outro olhar, tá? Olha outro olhar, tá bom? Olha esse olhar aqui. Agora, os lados fixos são esse daqui e esse daqui, tá? Fixe os tamanhos desses dois, Dessa vez, ao invés de aumentar, imagina um segmento diminuindo o seu tamanho, tá bom? Gai, vamos pensar então, ó, tamanhos fixos, tamanho que muda. Dessa vez vai diminuir. Ó, o que vai acontecer? Tchanana, tchanana, tchanana. Gai, olha isso, apareceu o balãozinho aqui. Quanto menor fica, fixando o tamanho dos outros dois, mais achatado fica o triângulo, mais perto fica o vértice oposto. Nesse caso, nem vértice oposto, né? Esse vértice em relação ao lado oposto. Tudo bem, gente? E aí, quando está quase achatado, o que você pode perceber? Olha aqui, hein? Gaizinho, esse lado que diminui de tamanho, quando está quase achatado, o seu tamanho
é praticamente a diferença entre esse e esse. Se eu chamo aqui de A, aqui de B, Gai, quando ele assume o tamanho praticamente igual à diferença entre A e B, o triângulo está bem achatado, Gai. Vocês percebem que isso aqui é quase diferença entre A e B? Gai, tenta diminuir um pouquinho mais. Até quando? Até que o tamanho desse segmento fique exatamente igual a quem? Exatamente igual à diferença entre esses dois. O que acontece? Nesse momento, o triângulo é totalmente atropelado. Achatou. Achapou, né? Tá chapado, Gai. Gai, então, ó, isso aqui era fixo, isso aqui era fixo. No momento em que este lado tem tamanho igual a B sobre A, né? A sobre B, triângulo é degenerado. Não existe triângulo. Entendi então. Peraí, Gai, peraí. Então, para formar um triângulo, um lado pode ser pequeno. Um lado pode ser pequeno, mas mesmo pequeno, não pode ser igual à diferença entre outros dois, né? Não pode ser igual à diferença. Se for igual, amigo, não vai ter mais triângulo. Tudo bem? Muito menos menor que a diferença. Gai, se diminuísse mais ainda, ficando menor do que a diferença. Aí vai ter rompimento de ligamento. Gai, entendeu ou não? Aí não vai formar ainda mais o triângulo. Vocês estão entendendo, gente? Então vamos lá, olha aqui. O conceito de hoje é bem simples. O mais legal é como aplicar isso, ok? E eu vou passar várias ideias, tá? Interessantes, eficientes, né? Que vocês podem aplicar nas resoluções dos problemas, tá? Olha aqui, atenção. Caizinho. Vamos lá. Perguntei para o César. César, sabia que você pode crescer na vida? Pode crescer, pode aumentar, mas para garantir a formação do triângulo, certo? Sozinho você tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Isso aqui já comentei, né? Agora, vamos lá. O César, para formar o triângulo com A e B, você também pode diminuir, você pode ser pequeno, você pode diminuir de tamanho, mas mesmo sendo pequeno, você sozinho vai ser o quê, gente? Vai ser o quê? Aqui. Bambare. Tem que ser o quê? Maior. Mesmo sendo pequeno, tem que ser maior do que a diferença entre outros dois. Gai, mas o certo é colocar B menos A ou A menos B? O certo é colocar maior menos menor. Gai, mas muitas vezes não sei quem é maior, quem é menor. Então põe a diferença em qualquer ordem. Pode ser B menos A menos B. Aí você pergunta, Gai, vai que você colocou menor menos maior. Então, para evitar esse problema, o que você faz? Colocar um módulo. Gai, bota módulo, Gai. Tá, módulo corrige os possíveis erros. Tá, quer ver? Olha como é legal. Quanto que é 5 menos 3? É 2. A gente sabe que 5 é maior, então faríamos maior menos menor, certo? Mas, Gai, quando é assim incógnita, não sei quem é maior. Vai que eu coloquei 3 menos 5, que resulta em menos 2. Mas, quando você põe módulo, o que é errado fica corrigido. Tudo bem, gente? Tá? Então, quando eu falo diferença positiva, na verdade é assim que você expressa. Diferença entre módulo, ou módulo da diferença. Tudo bem? Bom, essas condições que eu apertei para o C, não vale somente para o C, né? Vale para todos os lados. Ana, sabia que para você continuar formando um triângulo, você mesmo crescendo, mesmo sendo grande, você sozinha tem que ser menor do que a soma dos outros dois? Eu sei. E ainda, Ana,
Para garantir a formação do triângulo, você pode ser pequeno, pode diminuir de tamanho, mas mesmo diminuindo, o solzinho tem que ser maior do que a diferença positiva. Ah, entendi. E aí B também mesma coisa, tudo igual. Tudo bem, gente, até aqui, tranquilito? Maravilhoso? Tá aí, gente, tá aí. Né, Victoria? Te conheci, hein? É isso aí, muito bem. Então vamos lá, atenção, atenção. Bom, isso aqui eu vou comentar. Será que eu comento agora? Vai, vamos lá. Vou comentar agora, vai. Eu vou comentar no final da aula, mas... Não, vamos fazer exercício primeiro, tá? Depois eu volto pra cá, tá? Tem coisa bonita, tá, gente? Ó, vamos já meter a mão na massa e resolver alguns exercícios. Primeira questão da PUC. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores na mesma unidade de medida, que podem representar as medidas dos lados de um triângulo. Ó, olhe para a alternativa A. Os lados são 1, 2, 4. Será que se eu te desse 3 segmentos de comprimento 1, 2, 4, você consegue formar um triângulo de lados 1, 2, 4? Sim ou não? Vai, 20 minutos para pensar, vai. Não. Quem falou não? A Vitória. Por que não? Porque um é maior do que a diferença. Certo. Você olhou para o menor, né? Gostei. Eu não sei porquê, mas eu tenho mania de olhar para o maior, tá? Assim, né? Pega o maior. O 4, né? Pergunta, vem aqui, 4, você mesmo, você, o maior, você mesmo, vem aqui. Sabia que você, para formar um triângulo com 1 e 2 juntos, você mesmo grande, você sabia que você não pode se igualar nem superar a soma desses dois? Você é menor do que a soma dos outros dois? 4 vai falar, não, eu sou maior. Ah, então, amigo, você nunca vai conseguir formar um triângulo junto com 1 e 2. Tchau. Deu para entender? Tá? Item B, consegue? Não, né? Pergunta para 6. 6, você não é o maior? Aham. Olha, você mesmo sendo maior, mesmo sendo grande, sozinho tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Você é menor? Não. Eu sou grande demais para formar o triângulo com esses dois. Tchau. 8, você é menor que 7? Não. 9, você é menor que 7? Não. Volta para cá. 9, você é menor que 7? Não. 6, você é menor que 9? Eu sou. 4, você é maior que a diferença que 1? Eu sou. Ah, então... Resposta é com segmentos de comprimento 6, 4, 5, a gente consegue formar sim um triângulo de lados 6, 4, 5. Tá descendo, gente? Tá fácil? Tranquilo? Bobo? Tá, esse assunto é bom, viu, gente? Tá? Se cair, vocês vão acertar. Tá bom? Vamos lá. Exercício 2. Universidade Federal de Pernambuco, né? Isso, Pernambuco. Um barco está sendo rebocado para a margem de um ponto por um cabo de aço. Ó, tá vendo essa maquininha? Às vezes tem caminhonete, sabe aquele que fica girando, né? Para puxar, né? Isso aí. O barco está no ponto A. Inicialmente está aqui, ó, o barco. Quando o cabo tem comprimento de 100 metros, tá? Então, posição inicial é aqui, quando o cabo tem 100 de comprimento. Ao puxar, tá? Aqui ficou estranho, mas assim, o certo é ao puxar 20 metros de cabo, tá bom? Tá, acho que fica melhor essa leitura, né? Ao puxar 20 metros de cabo, o barco ocupa a posição B.
Então, olha aqui, eu vou apertar o botãozinho, né? Apertei. Tchic. Vai girando, vai puxando o cabinho. Puxou o quê? 20 metros de cabo. Então, depois que puxou 20 metros, o barco ficou mais perto da plataforma, né? E aí, aqui é quanto? Rápido. 80 ou 20? 80. Puxou 20, então ficou 20 mais curto. Então aqui é 80. Isso aí. Então, posição inicial, posição final. Só que enquanto ele puxou o barco, puxou 20 metros, por causa da correnteza, né? O barco se deslocou um pouco para cá, né? Para o lado esquerdo. Então, foi puxado, ficou mais próximo ao mesmo tempo, ele deslizou para cá, né? Para o lado esquerdo. Então, quando você considera o ponto onde tem esse aparelho aqui, certo? Ok? E a posição inicial, posição final, você percebe que vai ter um triângulo. A pergunta é: nessas condições, podemos afirmar que a distância AB em metros é. Tá, vamos lá então. Caizinho, eu vou chamar de X aqui, tá? Pode. Perguntei pro X, o que você vai fazer na vida? Olha, eu vou fazer na minha vida uma coisa muito bonita. Vou formar um triângulo junto com 80 e 100. Ah, legal, X. Que belo plano da vida, hein? Você vai formar um triângulo junto com 80 e 100? Beleza, mas eu vou te dar alguns conselhos, tá, X? Para você poder formar um triângulo junto com 80 e 100, presta atenção, X. Você pode crescer. Você pode ser um cara grande. Mas não pode ser um cara muito grande ao ponto de se igualar ou superar a soma desses dois. Então, como é que escrevo isso em matemática? X é o quê? Menor do que quanto? 120. 180, isso. Eu que estou escrevendo 120 agora. 180. Esse é um conselho, viu, X? Outro conselho que eu vou te dar, para você formar um triângulo com 80 e 100, você pode diminuir. Você pode ser um cara pequeno. Mas se você for muito pequeno, você não vai conseguir realizar seu sonho de formar um triângulo, tá? Você mesmo sendo cara pequeno, tem que ser maior do que a diferença entre esses dois. Só que nesse caso eu sei que 100 é maior que 80, então aqui é quanto? 20. Vont. É isso aí. Entendi. Então, se eu colocasse qualquer valor entre 20 e 180, haverá formação de um triângulo? Sim. Se eu colocasse qualquer valor fora desse intervalo, você não vai conseguir. E aí, qual a resposta, gente? A de amor. A de Nomoto. A de amor. 20 pode? Não, aí fica totalmente achatado. 19 não, rompeu o ligamento. O único que serve aqui é a alternativa A de amor. E aí, vocês estão pegando jeito, gente? Bonita essa matéria, né? Eu gosto dessa matéria. E tem as aplicações maravilhosas que eu vou mostrar no final da aula, tá? Então nem pensa em ficar com sono, que hoje eu tô pilhado. Cadê? Fala. Se o X fosse 60, se o X fosse 60, eu poderia afirmar que o ângulo ali seria reto? Sim, nossa, Vitória, nossa, exalando conhecimento, isso aí, gostei. E pode criar, né, uma questão tipo discursiva. Item A, sobre quais condições é formado o triângulo. Item B, sobre qual valor formará um triângulo retângulo. Sim, se aqui for 60, seria 60, 80, 100. É 3, 4, 5 aumentado de 20 vezes, né? Sensacional. Muito bem, vamos lá. Continuemos. Qual a próxima questão, Guy? Essa daqui... Olha, essa aqui quebrou a perna de muita gente, tá? Então vamos lá, eu vou resolver aqui com vocês. Quem achar o meu erro, tá? Vou errar de propósito. É um tipo de erro que todo mundo comete, tá? Quem achar o meu erro, estão de parabéns, tá? Olha lá.
As medidas dos lados de um triângulo escaleno são números naturais. Então, lados são naturais. Não tem lado 2,5, não tem lado raiz de 5, tá? Lados são todos naturais, tá bom? Claro, positivo, né? Não pode ser zero. Se as medidas de dois lados são 5 e 8, então já fixou o tamanho de dois lados. Gai, qual seria, né? Quem pode formar um triângulo junto com 5 e 8? Deve ter vários. E aí, a pergunta qual a soma das medidas dos possíveis lados que formam um triângulo com 5 e 8? É isso, né? É isso, né? Então vamos lá, vamos imaginar? Gai, imagine comigo. Tem um triângulo onde um lado é 5, outro lado é 8. Sobre o terceiro lado que eu estou interessado. Eu perguntei, X, você pode assumir quais valores, hein? Vamos lá, vamos ver o que ele responde. Chuki, chuki, home, perfeito. Ô X, eu tenho dois conselhos para você. Para você formar um triângulo na vida com 5 e 8, você sozinho, vai, me ajuda aí, você sozinho, vai. É menor que quanto? Menor que? E quanto sozinho tem que ser menor que? A soma dos outros dois, não é, gente? Vamos lá. 13. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? O X, mas você também não pode ser tão pequeno, tá? Mesmo pequeno, você sozinho tem que ser maior do que a diferença entre esses dois. Como o seu que 8 é maior, vou colocar diferença entre 8 e 5, que é 3. Uma vez que você coloca qualquer número natural entre 3 e 13, vai formar um triângulo, tá? A formação de um triângulo é garantido. Então vamos lá, Gai. Gai, vamos colocar todos os valores possíveis? Vamos lá? Vamos lá. Quem é o primeiro natural que serve aqui, gente? Quem é? Pode falar. A partir de qual... 4. Obrigado. Quem falou 4? Deus abençoe, vai. Próximo é 5. 5 serve? Sim, claro. Gai, pode ser 6? 6. Pode ser 7? 7. Pode ser 8? 8. E o 10? Pode. 9, por aí 9, né? 10, Gai, pode. E 11? Ixi, não vai falar. 11. Isso aqui cabe aqui na câmera, deixa eu ver. Cabe sim. Gai, e o 12 também dá. 13 não, porque tem que ser menor que 13. E ele não pediu a soma possíveis para outro lado. Tem soma igual a... Então vamos somar, tá bom? Vamos somar. Claro, não vou somar assim, né? Vou somar de um jeito mais fofo, vai. 6 com 4 dá 10, certo? 8 com 12 dá 20. Então 20 com 10 já tem 30. 9 com 11 outro 20. Então 30 mais 20 já tem 50. 10, 60. 60 mais quanto? 12. Então dá 72. A alternativa correta é dedicação. Pronto. Eu errei. Por que eu errei? Vamos ver quem percebe aqui. Eu errei. Resposta, na verdade, não é D. E quem vai perceber o meu erro discreto? E aí? Luana, Caroline, John, Vicky, Juju tá aqui entre nós. Onde está o erro e por que estou errado? Gente, se cair isso aqui na FUVEST, acho que vai... Você falou que é escaleno. Quem falou isso agora? Vitória. Olho de águias, né? Gai, eu não perco nada do enunciado. Nada passa por mim.
E parece que eu li batido assim, mas eu não perdi não essa informação. Ele falou que triângulo é escaleno. Escaleno tem lados escalados, não tem lados iguais, tá escalado. Todos os lados diferentes. Guy, já usei 5, já usei 8. Posso usar 5? Não. Se você coloca 5, torna-se isósceles. Cadê escaleno? Não vai ter. Então, tchau, 5. Guy, não posso usar 8 também? Não pode também. Aí você tira 8 e 5, que é 8 mais 5 dá quanto? 3, né? Se tirar 13, resulta em 59. Tá. Resposta é B de Minton. Tudo bem, gente? Olha a questão, assim, bonita, né? Tá. Teve um pouco de maldade, sim, eu confesso. Mas, acho que mais que maldade, acho que a beleza é maior que maldade, né? É escaleno, gente, escaleno, maravilhosa. Tudo bem, gente? Até aqui, alguém está com alguma dúvida? Está perdida? Eu tô aqui porque paguei mesmo. Não, né, gente? Você está aqui para aprender e passar, né? E passar e começar uma vida universitária para tornar, né, um grande profissional, certo? Vamos lá, gente. Agora essa questão do Mackenzie tem bastante coisa para falar, tá? Para resolver só é fácil, mas além de resolver, gente, eu vou mostrar mais coisas interessantes, tá bom? Talvez eu vou induzir vocês a pensarem, tá? Questionarem naturalmente, tá? O que eu quero mostrar, tá? Preste atenção. No triângulo da figura, a soma das medidas x com y com z é a soma das distâncias, né, de um ponto interior aos seus vértices. É isso, né? Soma dessas três distâncias. Pode ser. E aí, gente? Argona, quer ver? Eu vou chamar isso aqui de triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, não é? Tá? Você vai ver. Além de resolver, a gente vai ver uma coisa maravilhosa, tá? Caizinho, beleza. Vamos olhar para o triângulo 1, tá bom? Triângulo 1. E lembrar das condições. Se você pegar qualquer um desses três lados e perguntasse: você é menor do que a soma dos outros dois? Todo mundo vai ter que falar que sim. Porque tem informação de um triângulo, sim ou não? Certo? Então vamos lá. Vou escrever assim, Guy. Beleza. Vamos escrever assim. 16. Você mesmo. Você. Você sozinho tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Sim, óbvio que sim, Guy. Isso acontece porque formamos um triângulo. E aplica isso nos outros triângulos, vai. 18 é menor do que x mais z. Vocês estão compreendendo, gente? E o 30 sozinho é menor do que y mais z. Yes. Guy, ele não queria saber sobre a soma de x com y com z? Depois que você obteve essas três relações de desigualdades, o que você faria para forçar o aparecimento de x com y z em soma? O que você faria? Você multiplica... Somaria. Guy, eu tenho olho. Eu tenho olho e tenho neurônio também. Eu vou somar as três equações. Quando você soma, lado de cada quanto? 50, 64, tá? Para quem já é observador ou observadora, já percebeu que isso aqui é o que mesmo? O quê? É o perímetro. Uau! Perímetro. Tá? E do lado direito, você vai somar todo mundo. Você vai ter x duas vezes, y duas vezes,
Z duas vezes, então coloca 2 em evidência, entre parênteses, vai aparecer finalmente sobre a soma desses três, que é o que ele quer saber, né? X mais Y mais Z. Pronto. Gai, posso dar uma cutizada? Vamos. Põe, põe. Gai, aqui dá 32. Então, vamos lá. A soma dessas três distâncias, independentemente de onde você traçou as distâncias, tá? Dependendo de onde você marcar o ponto interior, a soma das distâncias deve mudar, não é? Mas, independentemente, essa soma das distâncias... Vou colocar a letra S, tá, gente? Isso aqui é letra S da soma. Letra S da soma. Tem que ser o quê? Maior do que 32. Não tem como ser menor, tá? Tem que ser maior, nem igual, tem que ser maior do que 32. Qual a única alternativa que serve, gente? Gai, eu não sei se é 33, acho que vai depender de onde está o ponto, mas... Por isso que a pergunta não é pode ser? O único que pode ser é 33. Gai, 25, 27, 29, 31, jamais. Porque a condição necessária é ser maior que 32. Aí surgiu uma dúvida, Gai. Se tivesse uma alternativa mais alternativas, vai. Item F, item G, item H, vai. Inventa aí a alternativa, vai. 47. Vai. Mais um. 34. Eu vou colocar aqui, tá? 1000. Pode ser 47? Gai, eu acho que sim. Pode ser 34? Eu acho que sim. Pode ser 1000? Pode. Não? Gente, olha o tamanho do lado aqui, ó. Lado 16, lado 18. Como que você vai colocar o segmento 3 que somam 1000? Você acha que dá para colocar ou não? Tem 3 segmentos dentro do triângulo de lados 16, 18 e 30. Eu acho que não, né? Então surge uma pergunta. Caraca, Gai, tudo bem. Ser maior do que o perímetro, aliás, não é perímetro, é semiperímetro, né? Tá, então, eu vou colocar aqui, tá? Desse lado aqui, eu vou colocar desse jeito. Tá, o que eu vou colocar? 64 é perímetro, mas depois da simplificação, seria perímetro dividido por quanto? Por 2. Tem nome, né? Semiperímetro, tá? Semiperímetro. Gai, uma relação que nós achamos, independentemente de onde você marcar o ponto interior, a soma das distâncias dele aos vértices sempre supera o semiperímetro. Mas isso não quer dizer que não tem limite superior. Está limitado superiormente, Gai. Não pode crescer sem parar também. Alguma coisa tem que limitar, né? É isso que nós vamos aprender agora, tá? E a gente vai agora dar isso como uma das propriedades de um triângulo. Tá? Nas primeiras aulas, nós aprendemos sobre propriedades angulares, né? Vamos aproveitar e fazer a revisão? Vai. Vocês estão no mundo dos triângulos. Responda rápido. 3 de dentro. 180. Ótimo. 3 de fora. 360. 2 de dentro. 1 de fora. 1 de fora. E na aula de hoje aprendemos até agora... Gai, mesmo sendo um lado grande, sozinho é menor do que soma dos outros dois. Mesmo sendo um lado pequeno, sozinho tem que ser maior do que a diferença entre dois outros. Diferença positiva. Tá? Tudo que a gente está falando agora vale para quaisquer triângulos, tá bom? Agora vamos forçar um pouco mais. Para isso, gente, eu vou mostrar o que acontece com um bumerangue, tá? Bumerangue, quer ver? Eu vou desenhar aqui bumerangue, tá? Ó, olha aqui. Bumerangue parece aquele logotipo de Citroën, não parece? Aquela marca de carro francês. Ó, bumerangue aqui, tá?
Ficou muito pequeno, vou aumentar um pouco mais. Ficou pequeno demais. Pequeno, pequeno, pequeno. Nossa, hoje eu nem treinei, mas tô com bastante adrenalina. Acho que é matemática, né, gente? Vamos lá. Olha aqui, ó. Coloquei um bumerangue, certo? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D. Sem pensar muito, fala com a intuição. Quem é maior? A mais B ou C mais D? De novo, não precisa pensar muito, fala com a intuição. Quem é maior? A mais B ou C mais D? A mais B é maior. Eu acho que A mais B é maior. Sim, resposta é sim. A mais B é maior, tá? Mas é sem se basear na intuição. Você tem como mostrar que isso é verdade? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A demonstração é muito importante, quer dizer, muito bonita, tá? Vamos lá. Ó, o que eu vou fazer? Como eu sei trabalhar com condição de existência de um triângulo, eu vou trabalhar com triângulo, só que o que receber é bumerangue, então vou fazer ele tornar um triângulo, tá? Eu vou prolongar aqui, ó. Tchá, 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 tchá. O prolongamento divide o lado B em duas partes. Uma parte eu vou chamar de B', a outra parte eu vou chamar de B duas linhas. Então, lembre-se que B' mais com B duas linhas somados dá B, tá? Ok. Esse tamanho aqui, que eu não sei, eu vou chamar de chás. Chás. Muito bem. E aí, eu vou chamar isso aqui de triângulo 1 e isso aqui triângulo 2. Ok, vamos lá. Triângulo 2, guys. 2, 2, 2. Pessoal, vocês lembram das condições, né? Tá. Eu vou escrever. Se tiver errado, vocês falam, tá bom? Gai, estou de olho nesse triângulo 1. Estou de olho nesse triângulo 1. Se eu perguntasse para esse lado todo, que é C mais X, ele vai falar para mim, olha, eu sozinho, eu sou menor do que a soma de A com B'. É isso, né? Então vamos lá. C mais X falou para mim. Eu sozinho, eu sou menor do que A mais B'. Tá? Relação de desigualdade que eu extraí do triângulo 1. Ok. Agora, olha para o triângulo 2. Eu vou escrever da seguinte maneira. O D, deixa eu ver o que eu vou escrever. X do lado, ótimo. D me respondeu, Gai, eu sozinho, eu sou menor do que a soma de X com B duas linhas. Gai, por que você está extraindo essas relações se tem as outras? Você vai entender por que estou extraindo essas relações. Você percebeu? Eu extraí essa relação que deixa X lado de lá, B' lado de cá. Daqui extraí essa relação que deixa D lado de lá, na verdade D não é tão relevante. X do outro lado e B duas linhas do mesmo lado. Você vê, né? A álgebra é muito linda também, vai. Depois que eu registrei essas relações, imagina aqui que eu vou fazer. Alguém já está desconfiando? Somar, guys, soma por favor. Por quê? X não foi a sua invenção, nem estava no começo. E você sabe que B' com B duas linhas somam B. Então, quando você soma duas inequações, você vai perceber que X de um lado, X do outro lado cai fora, tá? Além disso, quando soma B' com B duas linhas, vai dar B. Então, olha aqui o que vai acontecer. C mais D, soma de dois lados que estão abaixo, é menor do que A mais... O que é isso aqui mesmo, gente? B, né? A mais B. Olha como é bonita, né? Então o que estava sentindo agora tenho certeza. Quando tem bumerangue, a soma dos lados que estão acima sempre supera a soma dos dois lados que estão abaixo. Tudo bem, gente? Perfeito.
Perfeito, perfeito, perfeito. Gai, mas por que isso é necessário para mostrar que a soma dessas três distâncias é limitada superiormente? Tá? Vamos ver. Gravou isso, né? Vamos lá. Agora, volta para a nossa primeiríssima aula. Gai, você mostrou uma figura a qual eu podia enxergar uma mulher velha ou uma mulher nova. A partir dessa figura, posso imaginar Mercedes-Benz, que eu vou pegar, né? Vocês, né? Tô falando, né? Ou posso enxergar, sei lá, 3 triângulos. Mas alguém tá vendo aqui bumerangue ou não? Quem tá vendo o bumerangue, levanta a mão. Ah, a Ju levantou. Só a Ju que tá vendo o bumerangue? Ah, tem 2 pessoas. Só? 3? Só? Tem bumerangue aqui no meio, tá, gente? Tá? Ó, todo mundo tá levantando, isso aí. Ó, eu vou, pra quem tem dificuldade em enxergar, eu vou fazer assim, por gentileza, tá? Desenhar bumerangues separados, tá bom? Olha aqui, olha aqui. Tem bumerangue aqui em cima. Ha, 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 ha. Tem bumerangue aqui do lado esquerdo. Ha, 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 ha. Bumerangue do lado direito. Tchananana. Pronto. Agora nós vamos escrever, tá bom? Bom, aqui ó. Esse mais esse é maior que esse mais esse. Então me ajuda, vai. 16 mais 18. A soma dos dois lados, né, de fora é maior do que a soma dos dois lados de dentro, né? Que é y mais z. Até aqui tá tudo bem? Agora eu vou fazer isso em todos os bumerangues. Vai! Quem mais quem? Aqui. 16 mais 30, que é esse mais esse, igual a... Igual não, é maior do que... Maior do que... x mais z. E aqui vai. 18 mais 30. 18 mais 30 é maior do que x mais y. De novo, Gai, agora estou acostumado a somar. Posso somar tudo? Vamos, vou apagar isso aqui agora, tá? Quando somar tudo, você vai ver coisa bonita, maravilhosa. Ok? Atenção. Tá torta aqui, né? Ó, quero que alguém perceba, tá? Quero que alguém perceba. 16 aparece quantas vezes? Rápido, gente. Rápido, quantas vezes? 18 2 vezes, 30 2 vezes. Então, se você somar tudo que estão do lado de cá, dá o perímetro ou dá 2 vezes perímetro? 2 vezes. Isso aqui vai dar 2 vezes perímetro. E o lado direito? Gai, x 2 vezes, y 2 vezes, z 2 vezes. Então, 2 em evidência. 2 em evidência. E entre parênteses, vai ter o quê? X mais y mais z? É isso que eu vou colocar. X mais y mais z. Tem cut? Tem. 2 de cá, 2 de lá. Uau! Oh, uau! Ó, perímetro é maior do que a soma dessas três distâncias. Vou colocar a letra S. Então, chamando isso aqui de relação 1, isso aqui de relação 2, nós acabamos de descobrir mais uma propriedade de qualquer triângulo. Dessa vez que tem a ver com as medidas dos lados e a soma das distâncias de um ponto interior qualquer. O que você pode dizer com isso? Preste atenção. Seja qual for o ponto interior que você marcou,
a soma das distâncias dele até os vértices sempre vai ser menor do que o perímetro sempre vai ser maior do que o semiperímetro. Sacou, gente? Tá? Grava como uma propriedade, tá? Interessante. Então, além de propriedades angulares, três dentro, três fora, essas coisas, nessa aula estamos vendo coisas interessantes. Guy, qualquer que seja o triângulo, um lado sozinho é menor do que a soma dos outros dois. Um lado sozinho é maior do que a diferença dos outros dois. Seja qual for o ponto interior que eu marco, a distância, a soma das distâncias dele aos vértices é sempre menor que perímetro e maior do que semiperímetro. Está entre, né, entre perímetro e semiperímetro. Tá bom, gente? Tudo bem? Legal, né? Vai. Matemática é bonita, tá? Bonita demais. Então, vamos pegar um... Vai. Qual seria o maior inteiro, então, aqui? Se pudesse colocar mais alternativas. Guy, tudo bem, pode ser 47. Quanto? 63. 63. Se for inteiro, 63 é o limite. Mais que isso não dá. Haha, maravilhoso. Muito bem. Tá bom, gente? Então vamos lá. Continuemos com questão 5, que é top da galáxia. Questão 5 da Unicamp. Eu achei muito bonita essa, tá? Mas tudo depende de como você começa a tratar, né? Iniciar o teu raciocínio, tá? Ele falou o seguinte: quantos são triângulos não congruentes? Não congruentes é o quê? A gente entendeu, né? A gente teve aula de congruência, né? Tá? Você pode virar, girar, né? Não pode sobrepor, tá? Ninguém é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ok? Triângulos não congruentes, diferentes entre si, cujas medidas dos lados são números inteiros e ainda o perímetro mede 11. Gente, se o perímetro é 11, soma dos três lados é 11. Aí, de repente, você começa a escrever um monte de casos, sei lá, 2 dá 4, então dá 2, 2, 5, 2, 2, 7, né? Isso, coloca lá. Sei lá, 1, 2, 8, entendeu, gente? Se você começa a escrever dessa maneira, você acha que vai ficar bagunçada ou não vai ficar bagunçada? Vai ou não vai? Vai, porque são muitos casos. E ainda, provavelmente você vai escrever repetidos, entende? Tá? Você vai ficar com insegurança. Ai, será que falta alguma coisa? Tá? Então vamos lá. Para resolver esse tipo de questão, é interessante você perceber a importância da pergunta que vou levantar agora, tá bom? Pensa bem, olha como é importante, é essencial. É por isso que a pessoa fala, né? O aluno bom tira 10, aluno excelente faz boas perguntas. É sério, gente, tá? Olha a pergunta que vou levantar. Quem poderia ser o maior lado? Aí você pensa... Guy, 7 pode ser o maior lado? Pensa bem, 7 pode ser o maior lado? Ou não pode? Imaginem 3 lados, A, B e C, em ordem não decrescente. Então, A é menor que B, podendo ser igual, B é menor que C, podendo ser igual. Tá? Então, escreveria em ordem não decrescente. A pergunta é, quem poderia ser o maior lado? Pode ser 7? O que vocês acham? Eu acho que não. Por que não? Se o maior lado é 7, significa que soma dos dois outros é quanto? 4, já que perímetro é 11. Guy, 7 nunca pode ser maior lado, porque eu sei que na formação de um triângulo, o maior lado sozinho tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Se ele é 7 e aqui é 4, sozinho superou a soma dos outros dois. Esquece 7. Pode ser 6?
não pode 6? Não. Não, né? Porque se o maior é 6, significa que a soma dos outros dois é quanto? 5, não pode. O maior lado, mesmo sendo grande, não pode superar nem igualar a soma dos outros. Então, 6, vai embora. Você nunca pode ser maior lado. É você grande demais. Pode ser 5? Sim. Pode. Porque mesmo sendo 5, 5 sozinho já é menor do que a soma dos outros dois. 5 pode. Pode ser 4? Pode. Pode. Ó, se aqui é 4, qual seria a soma dos outros dois? 7. 7. Agora pensa bem. Se você racha 7 em duas parcelas naturais, qualquer rachada que você dá, 7 em duas parcelas, nenhuma situação vai fabricar alguém maior que 4. Ou não? Poderia, né? Tá, mas rachando 7, você consegue rachar 7 em duas parcelas para que ninguém seja maior que 4. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Pode, né? Pode. 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 Agora, vamos lá. Agora tem uma coisa interessante, tá? Vamos lá. Guy, o maior lado pode ser 3? Vamos lá. Se o maior é 3, significa o quê? 2 menores somam quanto? Agora, tenta rachar 8 em duas parcelas para que nenhuma delas seja maior que 3. É possível? Não. Guy, 8 é 1 mais 7? Não, 7 não pode... 3 tem que ser maior. 7 não pode haver uma parcela maior que 3. Então 1, 7 não dá. 2, 6 não dá, porque 6 é maior que 3. 3, 5 não dá, porque 5 é maior que 3. 4, 4 também já era. Então 3 não pode ser maior lado. 3 é pequeno demais para ser maior lado. Então, gente... Pois não, pode falar. Você pode repetir essa parte? Me perdi. Tá, vamos lá. A pergunta é... 5 pode ser maior lado? Sim. Sim. 4 pode ser maior lado? Sim. Sim. Aí vem. 3, você pode ser maior lado? Resposta aí não. Por quê? Se o maior é 3, a soma dos dois menores é 8. Tenta separar 8 em duas parcelas. Vai, me ajuda aí. 7, 1. 7 e 1. Contraditória. Isso aqui não é maior lado? Como que vai ter alguém maior que 3 aqui? Ah, entendi. Deu para entender? Qualquer rachada que você dá no 8 para separar em duas, você vai fabricar alguém maior que 3. Qualquer rachada que você dá. Então 3 não pode ser maior lado. Faz sentido? Sim, sim. Então você vê, né? A teoria é simples, mas esses detalhes que você tem que pegar comigo, entendeu? De novo, não é porque aluno não decorou a fórmula, tanto que muitas provas já dá a fórmula pronta já, né? Na última página, enfim. Não é falta de fórmula que vai tirar, né, a insegurança, essas coisas, tá bom? Ok. Então, mais do que isso, tem que saber o que fazer com o que você já sabe, decor. Né? Essas coisas que eu estou comentando não tá no livro, não tá. É só você treinando, você vai percebendo, ok? Gai, legal. Gai, então bacana. Ao invés de ficar escrevendo um monte de casos lá para verificar, aí vou ficar perdidão mesmo, né? Até ficar chato de escrever numa prova discursiva. Fala assim, ó, únicos possíveis lá maiores lados é 5 ou 4. 5, né, você fala, não pode ser 6 porque, né, pela né, condição de existência e tal. Não pode ser 3 porque deixaria duas parcelas, sendo uma certamente maior que 3. Então, únicos possíveis valores de maior lados são 5 e 4. E aí, quando você já começa com essa peneirada, fica tão mais simples.
tão mais organizada. Então vamos lá, começou. Gaizinho, se o maior lado é 5, a soma dos outros dois é 6. Agora você tem que rachar 6 em duas parcelas, respeitando essa ordem aqui. Tá? Considerei em ordem não decrescente. Ou você iguala ou tem que aumentar de lá para cá. Vamos lá. Então 6 pode ser 1, 5? Pode. Pode ser 2, 4? Pode. Pode ser 3, 3? Pode. Agora já percebeu que esgotou, né? Não adianta colocar 4 e 2, que 4, 2, 2, 4 dá na mesma. Lado, 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 são congruentes. Aí é repeteco já. Ah, Gai, então já esgotou, Gai. Tem exatamente três triângulos cujo maior lado mede 5. Perfeito. Gai, mas você não disse que o maior lado pode ser 4 também? Pode. Se o maior lado é 4, a soma dos outros é 7. 7. Vamos rachar 7 em duas, respeitando essa ordem aqui, vai. Pode ser 1 e 6? Não. 2 e 5? 2 e 5. Pode ser 2, 5, 4? Pode. Não, porque esse é maior lado. Lembra que a gente comentou isso aqui, maior lado? 2 e 4 não pode. Não, eu falei 2, 5. Ah, tá. É, ó. Eu falei 2, 4, perdão. Então tem que ser 2, 5. 2, 5 não pode, né? Não. Porque tem que ser 7 ali. Então 2, 5 não pode, porque 5 é aqui 4. Então, 3 e 4 só, né? Sim. Sim, acabou. Depois ele viria o quê? 4, 3, que é repeteco. Acabou. Gai. Então, só tem 4, né? Sim. Quantos triângulos de lados inteiros de perímetro 11 existem, professor? Só tem 4. Lado 5, 5, 1. Lado 5, 4, 2. Lado 5, 3, 3. Lado 4, 4, 3. Só tem esses 4. Tudo bem, gente. Tá? Depois tenta escrever bonitinho, tá? Esse treinamento vai ter lá pro final, tá bom? Mas aí essa aula é mais para pegar conceito, ok? Entendeu? Perceba como que eu comecei a organizar isso. Se você começa a resolver assim, aí você fica perdido. Eu também vou ficar perdido, tá bom? Então, fala, João. Mas desse jeito assim que você fez numa dissertativa, o examinador ia aceitar também, né? Óbvio que sim. Não é também aceita, vai te valorizar ainda mais. Você começa assim, ó. Únicos valores para o maior lado são 5 e 4. Pois, aí você fala, porque condição de existência, se for 6, né, supera a soma dos outros dois, se for 3, uma parcela vai ser maior que com certeza S. Né? Então, considerando maiores lados como 5 ou 4, aquele que respeita, aquele que satisfaz a condição de existência são pá. Pronto. Tudo bem? Beleza, João. Muito bem. Muito bem. Ok, então vamos lá. 5, questão maravilhosa foi. Gente, a questão 6, a nossa saideirinha, né? Tá, hoje até, depois disso, volta pro começo, vou falar duas coisas relacionadas com condição de existência. Acho que até hoje termina um pouco antes. Ó, o sorriso. Vamos lá, atenção. Olha lá. Essa questão, gente, eu peguei, não sei onde peguei, mas a questão tão maravilhosa. Meu Deus! Eu tô esperando que algum vestibular que pegue isso aqui e coloque na prova. E aí, alguém dizer, Gai, caiu aquela questão, tal, entende? Ó, aqui tem um tetraedro ABCD, tá? É um sólido, né? Claro, o desenho está na lousa, mas representa uma figura em 3D, certo? Ok. Dá para ver, gente, uma pirâmide? Aqui tem tripé, né? Tripé que parece aquele que apoia a câmera. E aqui tem 3 segmentos que estão sobre o chão, né? Dá para imaginar, né? Tá.
Alguém conseguiu me dizer quantas faces tem? Quantas faces tem esta pirâmide? 4. 3 faces laterais, lado direito, lado esquerdo lá atrás e o bumbum, né? Alguém pode me dizer quantos vértices tem? Quantos vértices? 4. 4, né? Tá aqui, ó, ABCD, né? E quantas arestas tem? 6. Olha como é legal, gente. Vértices. Cada vértice é o encontro das arestas. Cada aresta é o encontro das faces. É isso, né? Que tem 6 arestas. 3 em pé, 3 deitados. Tanto que ele dá 6 medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas. E aí ele fala que quem mede 5 é a aresta AB. Guy, aquele que mede 5 é essa daqui, ó. Essa aqui mede 5, Guy. E está perguntando quanto mede a aresta CD. Chas. E aí, gente? Como você resolveria essa questão? Mais do que saber das propriedades, você tem que aprender a fazer uma boa gestão, né? Matemática é gestão de pensamento lógico, né? Então, vamos lá. Não sai aplicando um monte de relações. Eu sei relação. Vou chamar de X, Y, Z, W, T. Vou montar um monte de coisa, álgebra, para ver se o que vai álgebra me responder. Poderia, às vezes a gente vai acontecer isso, mas... Ok. Quais triângulos podem existir? É isso. Ó, aqui não tem 4 faces triangulares. Tem triângulo ABC, triângulo ACD, lá atrás tem triângulo ABD, triângulo BCD, assim por diante. Agora, veja bem, entre 6 arestas, essa aresta CD, a qual nós queremos descobrir o tamanho dela, né? Tem uma coisa muito peculiar dessa aresta. Só essa aresta tem uma coisa diferente em relação às outras. Alguém consegue ver? Veja bem. Somente a aresta CD não faz conexão nenhuma com a aresta AB. Vocês perceberam ou não? Sim? Sim. Guy, BC, você faz conexão? Sim, em B. AC, você faz conexão com AB? Sim, em A. BD em B, AD em A. Todo mundo tem conexão com essa aresta de medida 5. Somente essa aresta não tem conexão nenhuma com esta aqui. Guy, mas por que isso é importante? Significa que ele tem direito de ser um segmento que não permite a formação de um triângulo com 5. De novo, tá? Quem tem conexão vai formar um triângulo. Ó, triângulo ABC, triângulo ABD. E quem não tem conexão significa que ele tem direito de ser um segmento que não permite a formação de um triângulo com 5. Então vamos lá. Tem que ser bastante observador. Olha para essas medidas, Guy. A medida do menor aresta é 5, né? Guy, menor aresta é 5. Quem que não combinaria, vou falar um pouco diferente. 5 é o menor aresta, né?
Qual dessas arestas é aquela que gera menos possibilidade de formar um triângulo com 5? 24. Boa, boa, boa. Olha o feeling da Victoria. Vamos lá, Guy, já que 5 é o menor de todos, por que você não foca no maior de todos? É uma mistura que daria menor probabilidade, chance de formar um triângulo, não? Por que será, hein? Veja bem. Se você mistura o menor lado com o maior lado, o que tem que acontecer? Guy, se você pegou o menor, se você pegou o maior, você está misturando os dois para formar um triângulo. O terceiro lado que você vai convidar para formar o triângulo tem que ser aquele segmento cuja medida é somado com 5 supera 24, sim ou não? Estão comigo ou não? Sim? Estão pensando? De novo. 5 é a menor aresta. A Vicky já percebeu o cheiro, sentiu o cheiro. Pô, Guy, acho que 24 não vai dar uma mistura tão boa com 5, porque 24 é o maior, 5 sendo a menor. Se eu misturo 5 e 24, aliás, o terceiro lado que tenho que convidar para formar um triângulo junto com 5 e 24, esse terceiro lado tem que ser um valor tal que somado com 5. Vamos, gente. Somado com 5 tem que ser o quê? Eu me perdi. Tá, vamos lá. Atenção. Volta para o começo. Na formação de um triângulo, um lado sozinho tem que ser o quê? Menor. Menor do que a soma dos outros dois? Sim. A soma de dois lados quaisquer tem que ser o quê? Maior. Maior, perfeito. Você pegou o menor, você pegou o maior. Então, para formar um triângulo, o terceiro lado que você tem que juntar com 5 e 24 para tentar formar um triângulo tem que ser um valor tal que somado com 5 tem que ser maior do que quem? 29? Não. Deixa 24 em paz. Eu estou falando 5 mais o outro lado juntos tem que ser maior do que? Ó, tem 5, tem 24. O x que você vai colocar tem que ser um valor tal que esse mais esse tem que ser maior do que? Tô sozinho? Eu não sei. Vamos lá. A Vitória está misturando 5 com 24. Então, dois lados estão escolhidos já. Você está buscando o terceiro lado para ver se você consegue formar um triângulo junto com 5 e 24. Sim ou não? Sim. Tem dois também. Sim. Então, ó, 5 tá aí. Guys, 5 tá escolhido. E o 24 tá? Por que ela escolheu 24? Você vai perceber agora. Guy, peraí. 19. É 19. Não, calma aí. O terceiro lado que entra aqui para formar um triângulo com 5 e 24 tem que ser um valor tal o quê? Esse mais esse somado com 5. Soma desses dois, vai, tem que ser? Não, gente, vamos lá. Soma de dois lados quais? Que não tem que ser maior que terceiro lado? Não é isso que a gente viu desde o começo da aula? A, B, C. A mais B, você tem que ser maior do que C, não é verdade ou não? Então tem que ser 25.
Sim, tudo bem, mas esquece, aqui não tem nem 25, calma aí. Eu estou perguntando, ó, esse valor tem que ser o valor tal que junto com 5 tem que superar 24, não é verdade? É verdade. Verdade. Tudo bem? Essa parte? Ah, tá. Eu achei que você tava querendo saber o número. Ah, tá, então. É que, na verdade, tem que ser falado em relação a 24, que 24 que está em jogo aqui. Tá? 25 não tá. Tá? Então vamos lá. Ó. Não me confunde. Não, perfeito. Não, tá ótimo, tá ótimo. Olha aqui, Gai. Ó, o cara falou que tem essas medidas. 6 arestas, 6 medidas. Ele afirmou que a B mede 5. É a menor aresta. Está pedindo a aresta que não tem conexão nenhuma com essa daqui. Eu chamei de X. Como não tem conexão nenhuma, ele não tem direito nenhum de formar um triângulo junto com 5. Ah, H, então X não precisa ser aquele valor que permite a formação de um triângulo junto com 5 e mais um desses aqui, né? Sim, perfeito. Aí a Vitória escolheu, Gai, por que você não tenta então suspeitar o 24, porque ele é maior? Ele é muito grande, né? Disparadamente maior aqui. Eu acho que essa mistura aqui, ó, eu acho que vai aumentar a chance de não formação de um triângulo, hein? Aí você pensa, tudo bem, então vou ver o que vai dar essa mistura. Ó, peguei 5 como um lado, 24 como outro lado. Como eu sei que soma de dois lados sempre tem que ser maior que o terceiro lado, o terceiro lado que eu vou pegar entre 6, 10, 15 e 9 tem que ser um valor somado com 5, tem que superar 24. Mas vê se alguém faz isso acontecer. Vê se alguém faz isso acontecer, gente. Faz ou não faz? De novo. 5 e 24 são dois lados. Eu estou verificando se é possível formar um triângulo 5 e 24 com mais um desses 4. Vê se isso é possível. Não, né? Por quê? Porque não tem um número que somado com 5 dá maior que 24. Perfeito, nota 10. É isso mesmo. É isso mesmo. Gai, você pegou um número tão grande em relação a 5, que é a menor, isso aqui você pegou a maior. Entre restantes, mesmo que peguei o maior, que é segundo maior que 19, somado com 5, deveria superar 24 para garantir a formação de um triângulo. Mas, mesmo pegando o segundo maior, Gai, não superou, ficou igual. Ah, entendi. Então, fala para mim, 5 e 24 é uma mistura que gera um triângulo ou não gera um triângulo? Não gera. Se você tem essas 4 opções apenas como terceiro lado, 5 e 24, uma mistura que vai dar errado. Não vai permitir a formação de triângulo nenhum, nem hoje, nem amanhã, nem aqui, nem na Coreia. Gaio, quem é a única aresta que tem direito de não formação de um triângulo com 5? Não é essa aqui? Eu não. Então esse X aqui é 24. Pronto. O lugar dele é aqui. O lugar dele é aqui. Porque se fosse aqui, quem você vai colocar aqui para formar um triângulo? Ninguém. Não tem como. Se você colocou 24, você pode escolher qualquer um aqui, ó. Não vai formar um triângulo. Então o lugar de 24 não pode ser nem BC, nem AC, nem AD, nem BD. Tem que ser esse segmento ilhado aí. Resposta é... Ufa! 24. Esse é o único jeito de resolver essa questão. Então, tipo, tem como resolver algebricamente. Essa aqui. Você pode escrever tudo que eu falei, você pode escrever
Como você vai escrever aqui? Tentando todas as maneiras? 5, 6, 10, 15, 19. Deu certo? Não! Troca! Aqui é 16, 15. Nossa, mas ia demorar muito. Não vai dar certo. Além de demorar, a questão não é demorar. Esse gestão de pensamento é muito primitivo, né? Ela acaba confundindo a gente mesmo, né? Então, eu sei que talvez esse pensamento pode não ser uma coisa familiarizada por enquanto, né? Mas é por isso que a gente treina, tá? Matemática, ela não é só a aplicação de uma ferramenta. Quanto mais nobre é pensamento, é mais implícito, sabe? E é isso que você tem que fazer, sabe? Em sua mente tem que ter algumas formas de organizar, né, as informações, sabe? Usando às vezes diagrama de Venn, às vezes tabela, às vezes uma ordem, às vezes verbal mesmo, tá? Isso. Isso na minha opinião, é aprender a matemática, sabe? Muito bem, muito bem. Então vamos lá, gente. Essa daqui foi a nossa saideirinha, que questão sensacional. Acho que tem tudo para, de repente, alguém mexer um pouquinho, colocar isso numa prova discursiva, né? Tem tudo. Muito bonita a questão, mas não vi ainda no vestibular, tá? Agora, voltando para começo, para encerrar nossa aulinha, vou comentar duas coisas muito interessantes, tá? Se você olhar o desenho, Gai, tá meio torto, mas de propósito, tá? Para mostrar uma coisa. Alguém sabe o que é uma corda? A gente vai ter logo sobre essa aula de geometria da frente B. O que é uma corda? Quem sabe? Corda? É tipo um diâmetro, né? Tipo, né? Tipo. Diâmetro é uma corda também, muito bom. Corda máxima. Corda é um segmento cujas extremidades são os pontos da circunferência. Segmento que une dois pontos da circunferência. Ou segmento que tem extremidades na circunferência. Então, dada uma circunferência, você marca dois pontos e liga. Chops, é uma corda. Gai, isso aqui é uma corda? Corda. Isso aqui é uma corda? Corda. Gai, tô vendo que quanto mais próximo do centro, maior fica a corda. É verdade. E quando que vai tomar o tamanho máximo? Quando passa pelo centro. E aí, corda máxima tem nome, chama-se diâmetro. Tá? Diâmetro é o nome da corda máxima. Tudo bem. Ok, agora, alguém sabe o que é mediatriz? Tá, mediatriz, acho que é a primeira vez que eu falo, né? A gente falou da mediana, a gente falou da bissetriz, a gente falou da altura. Segmento perpendicular? Segmento quase, não é segmento não. Mediatriz não é segmento. Quase. Semi-reto? Não é semi-reta, é reta. Mediatriz é reta. Perpendicular, como? Pelo ponto médio. Então, dado um segmento AB, a mediatriz de um segmento é reta. Perpendicular, mas qual deles, galera? Tem um monte aqui. Perpendicular pelo ponto médio. Tchananã. Isso aqui chama-se mediatriz. Tudo bem? Então vai gravando esses nomes, que depois vai ter uma aula de pontos notáveis. A gente vai falar bastante sobre altura, mediana, bissetriz, mediatriz, tá? Mediatriz é reta. Que reta? Perpendicular pelo ponto médio. Fechou? Perfeito. Eu vou traçar mediatriz de uma corda, dessa corda AB. Eu vou traçar a mediatriz de uma corda aqui. Parará. Pronto, tracei, tá? Tracei. A pergunta que eu levanto. Gai, a mediatriz, a reta perpendicular pelo ponto médio, pode não passar pelo centro ou sempre passa pelo centro? O que vocês acham? Acho que ela pode não passar. Tá, ok. Acho que sim. Acho que sim, ok. Sempre passa? Sim.
Tá, então vamos lá. Vamos desvendar isso, tá bom? Usando, obviamente, a ferramenta da aula de hoje. Por isso que eu coloquei isso aqui, tá? Guy, esse triângulo 1, esse triângulo 2, aula passada, hein? Tem lado em comum, tem 90 graus e lados iguais. Lado, ângulo, lado. Tique 90 hashi, tique 90 hashi. Esses dois triângulos são ou não são congruentes? São. Qual o caso garante? Lado, ângulo, lado. Ah, então se são congruentes, então eu ganhei na promoção, né? Sim, ganhei na promoção as demais igualdades. Você ganha igualdade entre essa hipotenusa e essa hipotenusa. Sim ou não? Sim. Então, se aqui fosse A, aqui também vai ser A. Certo? Certo. Agora vamos lá. Guy, isso aqui é o quê? Da circunferência. Raio. Centro até a borda é raio. Isso aqui tudo é o quê? Tudo isso aqui. Raio. Agora, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Isso aqui eu vou chamar de chás. Chás. Guy, então você tá falando que o raio mede A mais X? Sim, eu tô falando que é raio A mais X. Então, como isso aqui é raio também, isso aqui é A mais X também? Sim. Raios são iguais. Então, aqui é A mais X. Olha para a figura e vê se tem alguma coisa estranha que você percebe. E tem a ver com esse triângulo pintado, obviamente. Vê se tem alguma coisa estranha aí. Um lado é igual a soma dos outros lados. Eu amo você! Guy, tô vendo uma coisa esquisita. Se formou um triângulo, necessariamente um lado sozinho tem que ser maior do que a soma dos outros dois, não é? Sim. Mas perguntei por esse lado aqui, ó, o A mais X, você é maior do que A mais X? Ele falou, não, eu sou igual. Que é isso? Então isso é um absurdo, né? Sim, é absurdo. Esse absurdo tudo começou por onde, gente? Esse absurdo foi gerado com que suposição? Que existe um X. Não. Suposição de que a mediatriz não passa pelo centro. Olha só, resumindo, tá? Se a gente supõe que mediatriz não passa pelo centro, causa esse absurdo. Portanto, é impossível não passar. É isso que quer dizer. Assim, é uma maneira de provar. É muito bonita esse tipo de prova, né? Por absurdo. Guy, supor que não passar pelo centro gerou um absurdo. Então, significa que é impossível não passar. Toda mediatriz passará pelo centro. Sempre passou, passará e passam. Então, vamos lá. A partir de hoje, se eu falo a vocês, corda, vocês vão responder. Corda, mediatriz, passa pelo centro. Corda, mediatriz, passa pelo centro. Guy, eu encontrei uma corda. Viu corda? Saiba que mediatriz que passa pelo centro. Guy, eu vi uma outra corda. Mediatriz que passa pelo centro. Tudo bem, gente? Vamos lá. Atenção, vai. Sandy. Sandy. Quem que mora no cruzamento? E no prolongamento? Ângulo externo. Guy, corda. Mediatriz. Passa pelo? Centro. Ótimo. Corda. Mediatriz. Passa pelo? Tem. Isósceles mi? Racha no meio. Ah, isso aí você lembra, né? Ah, muito bem.
Isso aí. Vai, corda. Corda. A mediatriz passa pelo centro. Exatamente. Tem que ser, não pode separar. Viu corda, corda, mediatriz, passa pelo centro. Corda, mediatriz, passa pelo centro. Corda, mediatriz, passa pelo centro. Então não pode esquecer, tá? Agora, mais uma coisa para fechar nossa aula. Vocês já viram essa situação? Duas bolas se tangenciando ou não? Já viram? Já. Pouco, muito? Muito, né? É uma situação muito frequente, viu? Tá? Gai, duas circunferências se tangenciam externamente nesse ponto. E o único ponto em comum, o único ponto compartilhado é esse daqui, ponto de tangência. Isso aqui é centro de uma, isso aqui é centro da outra, isso aqui é ponto de tangência. Gai, será que esses três pontos podem formar um triângulo? Ou não? Acho que pode. Quer ver? Vamos lá. Atenção. Isso aqui é o que mesmo? Raio. Do centro até a borda é o raio. Então vou colocar R maiúscula de errão. Raio maior. Do centro até a borda é o raio. Vou chamar de errinho. Esse é o único ponto de encontro entre duas circunferências, tá? Agora, tá vendo aqui um pouquinho antes? Isso aqui é o que mesmo? Do centro até a borda é o quê? Corda. Não, corda é isso aqui, ó. É o raio, João, vamos lá. O que é centro até a borda? Raio. É o raio. Agora veja bem, se esse é o único ponto de contato que seja bem apertadinho, aqui tem um espacinho ou não tem espacinho aqui? Tem, bem, ó, até pode prender o dedo, mas bem apertado tem. Porque aqui é o único ponto de encontro. Então, esse pedacinho eu vou chamar de X. Agora olha para essa figura, vê se tem alguma coisa esquisita. Kai, tem uma coisa que não faz sentido. Vê se tem alguma coisa assim. Acho que é o X, né? Não, calma aí. Tenta usar o que a gente aprendeu na aula de hoje, gente. Quais são as condições de existência? Dá uma olhadinha. Os lados. Vai. Um lado, sozinho, é menor do que a soma dos outros dois? Pergunta para esse lado, ô amigo, quanto te mede? Olha, eu meço, errão, mais X, mais errinho, é ou não é? Sim? Você é menor do que a soma dos outros dois? O que ele vai responder? Vamos, galera? Este lado sozinho é menor do que a soma desses dois ou não é menor? Não é menor. Não é menor. Isso pode? Não. Isso não pode. Nem hoje, nem amanhã, nem aqui, nem na Coreia. Gai, se formar um triângulo, isso é impossível de acontecer. Ou seja, isso é um absurdo? Sim. Gai, esse absurdo tudo começou por onde? Supor que centro, tangências formam o que? Triângulo. Gai, então centro, ponto de tangência nunca forma o triângulo? Nunca. Nunca. Hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, não forma. Centro, tangência não forma o triângulo. Ah, Gai, então é o quê? São colineares. Tudo bem? Colineares, tá? Eu vou até apagar. Ó, grava isso, tá? Quando você encontrar dois triângulos que tangenciam externamente, sempre centro, tangência são o que são? Colineares. Não pode esquecer. Sabe o que é mais legal?
Mesmo quando as duas bolas se tangenciam internamente, isso acontece. Centro de uma, centro da outra, e o ponto de tangência nessa situação também são colineares. Então, eu vou falar em 3 versões, tá? Isso aqui você já sabe, né? Vamos lá, para fechar nossa aula com chave de ouro, hein? Ó, 42 já, vamos lá. Vocês lembram? Complete a frase. Tangenciou. Ixi, tangenciou. Raio perpendicular. Gostei. Parabéns, tá? Vamos lá. Tem 3 versões, olha lá. Ó, se eu falar assim, ó. Tangenciou. Raio perpendicular. Tangenciou. Centro, tangência, colineares. Tangenciou. Centro, tangência são colineares, tá? Vamos lá, todo mundo junto. Vai. Primeira versão. Tangenciou. Vai, todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo abre a boca, vai. Tangenciou. Ótimo. Tangenciou. Centro, tangência são colineares. Gai, uma dentro da outra. Tangenciou. Centro, tangência são colineares. Gente, não esqueçam, tá, gente? Não esqueçam. Então, é um hábito importante. Quando você vê isso, já marca, traça. Provavelmente, 99% das vezes, você vai utilizar isso. Traça também. Tudo bem? Traça também. Tá bom? Então, estamos aumentando a nossa coleção. Tá? No passado, a gente entregou canequinhas com essas frases, né? Me racha no meio, essas coisas, sabe? 2 de dentro, 1 de fora. E aí cada um pegou sem saber qual frase é, né? Então, vai gravando, aí no final, quando você receber uma canequinha, você vai lembrar, né, dos nossos momentos. Gente, isso aí, tá? Então, a aula de hoje é isso, tá? Termina um pouco cedinho, tá? Descansem e aí a gente se vê na semana que vem, tá? É isso aí, tá? Deixa eu